Boa noite a todos. Que bom, estamos juntos na casa do Senhor hoje à noite. Queremos agradecer a vocês que estão nos visitando, prazer recebê-los aqui na casa do Senhor. Convido você hoje à noite para abrir sua Bíblia no Velho Testamento, livro de Sofonias. Sofonias, capítulo número 1. Sofonias, capítulo número 1, versículo número 12. Sofonias, capítulo número 1 e o versículo número 12. Já está quase no final do Novo Testamento, antes de Ageu, Zacarias, Malaquias. Sofonias, capítulo 1, versículo número... No Velho Testamento, eu falei novo, foi? Nossa. Final do Velho Testamento, perdão. Sofonias, capítulo 1, versículo número 12. A palavra de Deus diz o seguinte: e há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão sentados sobre suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Pai, nós entramos na tua santa presença mais uma vez, e Pai, nossos corações estão cheios já de ter cantado louvores ao teu grande nome, pois tu és o Rei dos Reis, e nós nos prostramos diante do teu trono, a tua majestade, a tua santidade. Pai, nós te louvamos, te exaltamos por tua onipotência, a tua onisciência, pela tua justiça, pela tua misericórdia, por esses atributos e outros, nós te exaltamos acima do terceiro céu. Mas Pai, nós chegamos aqui hoje à noite também para te agradecer pela semana que passamos, o dia, Pai, pela eleição, que tudo indica que foi realizado sem problemas, em paz. Pai, nós te agradecemos por isso. Pai, pedimos hoje à noite teu auxílio, a tua ajuda. Pai, abre nossos corações, abre nossas mentes para que nós possamos compreender a tua palavra. Ajuda-me a transmitir com clareza e simplicidade a tua palavra, para que nós podemos aplicá-la em nossos corações, para que em tudo o Senhor esteja exaltado e glorificado. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Hoje nosso tema é uma grande mentira. Uma grande mentira. Precisa falar o que está acontecendo. Sofonias é um dos últimos profetas, na época que a nação de Judá falta, na realidade, 22 anos que vai para o cativeiro. A nação da Babilônia vai desolar a terra, vai destruir a cidade de Jerusalém. E é bem interessante nosso texto hoje à noite, porque há uma grande mentira que muitas pessoas até hoje acreditam. E a percorrer da pregação, confio em Deus, eu espero que nós podemos entender e a palavra de Deus possa falar conosco. Então, 3 pensamentos hoje à noite. Número 1, a atitude da mentira. Nós sabemos que as pessoas mentem porque tem algo que esperam ganhar, ou de não receber. Então, nesse caso, precisamos examinar a atitude dessa mentira. É bem interessante. Essa palavra fezes não é o que a gente pensa. No contexto bíblico, está falando sobre odres de vinho. E nós precisamos lembrar que eles fizeram o vinho em peles de animais. Então, eles colocaram botar o vinho aí e começou o processo de fermentação. E de repente, ficava em cima desse odre uma crosta. E se não fosse derramado o vinho e tirava essa crosta, ele iria apodrecer todo o vinho.
Então, o que o profeta está dizendo? As pessoas estão assentadas sobre suas fezes. Está falando de pessoas que são indiferentes, estão parados, estão acomodados. Qual é o contexto, pastor? O profanista está dizendo: Deus vai castigar as pessoas. Sofonias. Olha, rapaz, a gente está aqui há tantos séculos, nós somos o povo de Deus. Sim, olha agora, quem está reinando é o rei Josias. Josias é 10, Josias está trazendo avivamento, está todo mundo servindo ao Senhor. Deus não vai fazer nada contra a gente. Estão lá, todo mundo satisfeito, acomodados e indiferentes do que o profeta está dizendo. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado, que quando a palavra de Deus está proferida, ela está transmitida, quando nós lemos ela, não ficamos indiferentes. Se não houver algo que acontece em nossas vidas quando lemos a palavra de Deus, há um problema. Porque Paulo disse: a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz. Então não devemos ficar indiferentes, principalmente quando ouvimos a palavra de Deus e ela vai nos corrigindo, ela vai falando conosco: preciso mudar, preciso fazer isso, preciso parar de fazer aquilo. Mas essas pessoas, a sua atitude é: nós estamos aqui, já ouvimos, Isaías falou que Deus iria castigar a gente, nada aconteceu. Aí vem outros profetas, por fim tem Jeremias, dizendo que vem juízo, não aconteceu nada ainda. E agora você, por fim, Sofonias, diz que está próximo. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Olhe, vamos ficar quietos, ok, nada mal vai acontecer. Você já ouviu isso? Deus não vai castigar as pessoas. Eu lembro uma vez no início da igreja, estava conversando com o vereador naquela época, aí eu estava conversando com ele, dei o plano de salvação para esse homem, ele disse, olhou para mim, no outro lado da mesa dele, e disse: pastor, eu vou dizer uma coisa, eu acredito que Deus pode até castigar a gente, podemos até ir para o inferno para um pouco de tempo, mas Deus não vai deixar a gente no inferno por toda a eternidade. Eu disse: seu fulano de tal, isso pode ser sua opinião, mas o que a palavra de Deus fala é completamente diferente. A morte eterna é para toda a eternidade e ela não tem fim. Se a gente cair no inferno, não tem saída não. Então a atitude dessa mentira é indiferença. Olha o versículo que fala sobre isso no livro de Amós, capítulo 6, e versículo número 1. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e as quais vem a casa de Israel. Estamos seguros, nada mal vai acontecer. Segundo o pensamento, nessa grande mentira, não é somente a atitude da mentira, mas o raciocínio da mentira. É bem interessante, olha aqui, onde está acontecendo toda essa mentira. Ele fala aqui, pessoas que dizem no seu coração. Muitas vezes, não falamos palavras, mas em nossos corações há um raciocínio que vai dar apenas essa mentira que a gente vai observar agora. Qual é o raciocínio? Olha a última frase nesse versículo número 12. O Senhor não faz bem, nem faz mal. Deus, pastor, essa ideia antiquada, nós temos a ciência, a gente já foi para a Lua, agora nós temos uma nave espacial que foi para Marte. Pastor, Deus, não acredito em Deus não, Deus não vai fazer nada não. Não. E nesse raciocínio, há 2 pensamentos. É a descrença, há uma descrença na pessoa e no poder de Deus. É bem interessante, porque se você for olhar
o livro de Sofonias, você vai ver que as pessoas acreditaram em Deus, mas a maneira que viveram suas vidas era uma atitude, um raciocínio, um comportamento de descrença. Onde você quer chegar, pastor? Se você realmente acredita que Deus é um Deus onisciente, e Ele sonda nossos corações, há certas atitudes que é preciso mudar, porque sabemos que essas atitudes não são agradáveis a Deus. Se você acredita que Deus é um Deus onipresente, também isso vai impactar seu comportamento, porque onde você for, quem está lá com você? Deus. E a questão também de onipotência, que Deus é um Deus que é o Criador, que com suas palavras, Ele criou todo o universo, tudo que se vê, Deus fez, isso vai impactar seu comportamento. Mas essas pessoas estão dizendo, não, esse Deus, nosso Deus, Ele não vai fazer nada não. Deus, porque nós somos indiferentes, Deus também é indiferente, Deus não vai fazer nada não, pastor. E até as pessoas falam que acreditam em Deus, mas seu Deus é um Deus que você coloca numa caixinha, que quando os dias são bons, você tira, você beija, você agradece pelo dia, mas em realidade, impactar sua vida, tentar agradar esse Deus com suas ações, não faz parte do seu raciocínio. É uma descrença. Deus não é um Deus santo, não é um Deus onisciente, Ele não sabe o que está acontecendo na minha vida, também Ele não liga. Há uma teoria da criação chamada o relojoeiro, e destaca bem esse pensamento. Na teoria da criação chamada o relojoeiro, o que aconteceu? Deus fez o mundo e Ele foi embora. Então, há muitas pessoas que acreditam, esse é por acaso, pastor, isso é destino. Já ouviu a palavra destino? O destino não se acontece na palavra de Deus. O que acontece é o fato que Deus é soberano. Tudo acontece com a permissão de Deus, com a ciência de Deus, e sem a permissão, a ciência de Deus, nada acontece. Mas a descrença aqui, dessa questão que Deus não vai fazer nada, Deus está longe, Deus não está importando, Deus não vai fazer nada, Ele está indiferente, Ele não liga para aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Agora, eu sei que 2020 pode ter mudado muito esse pensamento, porque pare e pensa como era o raciocínio no início de 2020, antes da pandemia, antes do mundo fechar, antes dos comércios esfriar e de repente fechar as portas e milhares de pessoas estão sentadas em casa. Acredito que o raciocínio de muitas pessoas deveria ter mudado, mas eu digo para você não. Sabe por quê? Porque você só sair da sua casa, e as pessoas que estavam pedindo oração, as pessoas estavam dizendo, puxa vida, nós vamos morrer, essa pandemia vai acabar com o mundo, eles têm voltado ao mesmo hábito, têm voltado de falar a mesma conversa que estavam falando antes da pandemia acontecer. Na realidade, nada mudou. Isso é preocupante, porque descrença na pessoa e no poder de Deus não é coisa leve. Estamos falando de ser um Deus todo-poderoso, um Deus altíssimo que sente sobre teu trono e tudo está sob seu domínio. O retrato de muitas pessoas de Deus é aquele velhinho com barba branca, cabelo branco também, tá o cajado aqui, fraco, impotente, quase para cair. Ninguém fala isso. Você perguntar a alguém, você acredita em Deus? Sim, claro que eu acredito em Deus. Mas se você perguntar se ele acredita no inferno, não sei não.
Se ele acredita que há consequências para o pecado, não sei não. Ou seja, a justiça de Deus é uma coisa, basicamente, no raciocínio dessa pessoa, inexistente. Não é somente isso. Eu quero que você observe os versículos que falam sobre isso. Olha aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 14 e 15, que fala o seguinte: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quem não se aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luta diante do Senhor dos Exércitos, que diferença fez? A gente não ganhou nada. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Pastor, se fosse um Deus, aquelas pessoas que estão fazendo violência, aquelas pessoas que estão roubando, aquelas pessoas que estão fazendo maldade, Deus iria castigar eles logo. Mas também é uma falta de compreensão do caráter de Deus. Deus é um Deus longânimo. Ele chama. E aqui a gente tem visto isso no final do Velho Testamento. Deus chamando, começou com Isaías, vai com Amós, aí vem outro profeta, e por fim Sofonias está chamando de novo, e o povo está dizendo: não, nada vai acontecer. Se Deus fosse esse Deus que você está falando, não teria tantos problemas na face da terra. Ainda assim, há pessoas que acreditam isso. Salmo 14, versículo 1, disseram os nécios no seu coração. Agora, se você vê uma coisa aqui, a ligação entre o coração, aqui em Sofonias e aqui em Salmos, as pessoas talvez não proferem essas palavras, mas o seu coração é o que acreditam. O nécios diz no seu coração: não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, o raciocínio, há uma descrença na pessoa, no poder de Deus. Há também, letra B, uma despreocupação. Olha aqui, Deus não vai fazer mal, não vai fazer bem, Deus é neutro. Olha alguns versículos que falam sobre isso. Salmo capítulo 10, versículos de 11 a 13, diz no seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Senhor Deus, levanta tua mão, não te esquece dos necessitados, porque blasfemam de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: tu não inquirirás. Deus não vai perguntar, Deus não vai questionar, não vai julgar. Deus fechou os olhos, Deus está longe, não está importando e não vai fazer nada. Ainda assim, Ezequiel capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: então me disse, viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintado de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É uma despreocupação, uma descrença. Nada mal vai acontecer. Não há Deus, não há castigo, não há punição para os pecados, não tem nada que vai acontecer. Isto é uma grande mentira. É uma mentira, mas é dos piores, porque está dizendo que a criação que a gente vê, isso aconteceu por acaso, e isso, logicamente, não tem ciência que prova isso. Também, que Jesus Cristo que veio, Ele não foi Deus, Ele não morreu por nossos pecados. A gente precisa trabalhar, fazer rituais religiosos, a gente precisa dar dinheiro, a gente fazer tudo isso, e é uma grande mentira que o sangue de Jesus Cristo não pagou por nossos pecados. Então é uma mentira que as pessoas da época de Sofonias acreditaram, mas também pessoas hoje acreditam. E o problema não está naquilo que falam, o problema está onde? No seu coração. É no coração. Gente, desde a época de Adão e Eva, o problema está no coração.
Eu não estou tão preocupado com aquilo que a pessoa fala, mas o que está no seu coração. Isso é importante, porque Deus, Ele sonda os corações. Deus vê o coração de cada um, e quando Deus olha as palavras, sim, a pessoa vai prestar conta das suas palavras e suas ações, mas o maior problema que gera todas as palavras, atitudes e as ações é o que está dentro do seu coração. E essas pessoas têm um coração que está longe de Deus, que não quer saber de Deus. Quero viver minha vida, é minha vida, e eu quero fazer o que eu quero, e Deus não tem direito de interferir e fazer nada na minha vida. Agora, você já ouviu alguém que falou isso? Não, ninguém fala isso. Mas o comportamento e o coração já falou volumes. Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus é distante, que não liga por aquilo que está acontecendo em nossas vidas? Será que não há um juízo, nós vamos morrer, nós vamos ser enterrados e acabou-se? Será que isso é verdade? Número 3, é a ação de Deus. Eu quero que você compreenda 3 pensamentos. Número 1, Deus não está longe, Deus está onipresente. Salmo 139 disse: onde fugirei do teu espírito? Não há lugar que você vá que Deus não está. Há um pensamento também de onisciência. Deus conhece meu levantar, conhece meu deitar, conhece meu pensamento antes que eu falar a palavra. Deus conhece. A onisciência de Deus é sim a verdade. E o terceiro pensamento, quando Deus diz que vai castigar, pode esperar que o julgamento virá. Talvez não vai vir na proximidade que aconteceu na época de Sofonias. Talvez vai demorar mais do que 22 anos, talvez vai ser mais cedo, mas pode ter certeza que Deus não é um Deus que mente. E aqui ele disse: eu vou fazer algo. Olha 2 coisas que Deus vai fazer, a ação de Deus. Letra A, ele vai buscar. Ele vai pegar uma lanterna, uma tocha, e o entendimento é que ele vai procurando nos lugares escuros que as pessoas estavam achando que estava se escondendo. Você viu lá em Ezequiel, as pessoas estavam fazendo as coisas terríveis no escuro, nas trevas. Deus não vê no escuro, pastor. Deus não vê o que a gente faz de noite. Isso é idiotice. Isso é ridículo. Para Deus, a escuridão é tão iluminada como o dia. Deus vê tudo. E ele diz que ele vai esquadrinhar a cidade com lanternas. Ele vai no lugar mais difícil de encontrar as pessoas, e Deus vai buscar essas pessoas. Ninguém vai escapar do julgamento, do juízo de Deus. Quer ver? Olhe comigo no versículo número de 8 a 10. Sofonias descreve quem será castigado. Olha aqui, capítulo 1, versículo de 8 a 10. E acontecerá que no dia de sacrifício do Senhor, hei de castigar quem? Os príncipes e os filhos do rei, e todos que se vestem vestidura estranha. Ele fala lá em cima, vai começar o julgamento no palácio, a realeza. Eu vou começar lá em cima. Aí versículo 9: e castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E ele termina lá no versículo 10: naquele dia diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um ruívo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Ou seja, a porta do peixe é nossa peixaria, é onde eles trouxeram peixes do mar de Galileia e venderam peixes.